Sejam bem-vindos e vamos a um estudo bíblico nesse momento, aprendendo com os erros de Davi. Eu vou usar como texto base Provérbios 28 e verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que arrepende e deixa alcança misericórdia. Esse texto Davi não aplicou na sua vida pessoal, quando tentou encobrir os seus erros. Os capítulos 11 ao 24 de 2 Samuel registram as graves falhas espirituais de Davi e os castigos de Deus sobre ele pelo resto da sua vida. Eu vou apresentar aqui pelo menos 3 erros de Davi. O primeiro, o adultério. Davi não vigiou. Quando Deus o escolheu, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas não vigiou. Ao invés de ir para a batalha conforme fazia antes, Davi preferiu ficar em Jerusalém. Ele não vigiou. 1 Pedro 5, verso 8, está escrito: sedes sóbrios e vigiai. Ele não vigiou. Ele viu Batseba tomando banho, a trouxe para o seu palácio e a engravidou. Aqui mostrou falta de vigilância e a cobiça carnal. Tiago 1, verso 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Isso se aplicou à vida de Davi. A tentação provém dos desejos e das inclinações do coração de cada pessoa. Se o mau desejo não for resistido, levará a pessoa ao pecado e depois à morte espiritual e por fim à condenação eterna. Davi aqui faltou vigilância e foi seduzido pela cobiça carnal. O segundo, ao invés de confessar o seu pecado, o encobriu, mas Deus revelou para o profeta Natã. Embora Davi tenha tentado esconder o seu pecado, mas quando foi repreendido, não tentou justificar e se arrependeu profundamente. Mesmo assim, Davi sofreu as consequências pelo resto da sua vida. Aprendemos que o perdão nem sempre significa que a pessoa ficará isenta das consequências. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, fala da lei da semeadura. O que o homem semear, isso também ceifará. O homem colhe o que ele planta. Isso se aplica tanto para os cristãos como para os incrédulos. O homem colhe o que ele plantou. O terceiro ponto a ser analisado: Davi não soube educar seus filhos. Davi não soube educar seu filho Adonias, pois nunca havia o contrariado. 1 Reis 1, verso 6. Davi foi um bom governante, mas foi um fracasso como pai, deixando de ensinar e disciplinar seu filho. A Bíblia ensina que se deve repreender os filhos quando erram. E não foi isso que Davi fez com seu filho Adonias. Vindo as consequências mais tarde, onde custou a própria vida, a vida de Adonias, devido ao seu desejo egoístas e carnais. Adonias rebelou-se contra seu pai, se autonomeando rei de Israel, embora Davi já tivesse nomeado Salomão como o seu sucessor. Adonias desejava aquilo que não era para ser seu.
desejou a mulher errada, como fez Davi, seu pai. Por fim, desejou ser rei. Poderia ser príncipe, mas desejou ser rei e perdeu a vida em consequência de seus erros. Ele herdou um dos males de seu pai em desejar coisas que não era para ser seu. Por isso devemos ter o cuidado para não desejarmos aquilo que não é para ser nosso. O pecado de Davi nos mostra até onde pode cair uma pessoa que se desvia de Deus. Davi desprezou a Deus quando o desobedeceu. Embora Davi tenha se arrependido de seus pecados e ter recebido o perdão de Deus, conforme mostra no Salmo 51. Lá ele faz a oração do arrependimento. Ele se arrependeu de forma profunda e Deus o perdoou. Mas ele não ficou isento das consequências. Isso fica de exemplo para nós. 1 João, capítulo 2, verso 1 diz: não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. Esse versículo não abre nenhuma exceção para pecado. Aqui mostra que devido à nossa natureza, estamos sujeitos a pecar. Deus liberta do pecado, mas não da presença do pecado, e a natureza do ser humano é carnal, voltada para as coisas da carne e sujeita a pecar. Davi disse, Salmo 51, verso 5, em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Aí mostra a natureza do pecado sobre ele. Paulo disse, Romanos 7,18, porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na minha carne, na nossa carne. A natureza carnal habita no ser humano. Então Deus perdoou Davi, mas ele não ficou isento das consequências. Embora Deus perdoe, mas não significa que ficaremos livres das consequências se errarmos. Lembre sempre da lei da semeadura. Deus perdoa a pessoa quantas vezes ela pecar, mas poderá sofrer as consequências. Uma pessoa me perguntou certa vez que se ela sair da igreja e voltar um dia, será aceita por Deus? Deus aceita sim, mas pode entrar a lei da semeadura. Deus não se deixa escarnecer. Se a pessoa quer sair, porque foi atraída pelas coisas do mundo, e nessas idas e vindas, poderá voltar com uma gravidez indesejada, com AIDS, DST, um casamento mal sucedido, um estupro, uma doença, poderá voltar baleado, poderá voltar numa cadeira de roda. Se o problema é mulher, se o problema é bagunça, cada coisa poderá ter sua consequência. Lembra da parábola do filho pródigo. Ele pecou de forma premeditada e consciente. Ele premeditou a sua saída de casa. Quando voltou, o pai o recebeu, mas ele pagou por isso, ele sofreu as consequências de seus erros. Ele voltou pela dor. Davi não tentou justificar seu erro, e ainda que tentasse, não seria aceito por Deus, e não ficaria sem punição. Veja o exemplo de Adão e Eva, que ao invés de confessar, resolveram justificar o seu erro. Mas mesmo assim, sofreram as consequências, pois suas justificativas não foram aceitas por Deus. Quem justifica o erro é porque não quer assumir a culpa. Então fica aqui uma pequena lição sobre Davi. E esse foi um pequeno exemplo de Davi. Eu vou fazer mais vídeos acerca de Davi, mas sempre vídeos curtos. Então por isso é na faixa de 10 minutos. Então obrigado, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo.